No vídeo passado a gente calculou o volume de um cone. Agora nós deduzimos, né, a fórmula do volume do cone. Agora vamos deduzir a fórmula do volume da pirâmide. Então nós. Veja lá. Vamos agora tentar deduzir, está na página 486, a fórmula do volume de uma pirâmide. Olha a sugestão dele. Pensemos em algo bastante significativo. Uma pirâmide de base quadrangular, essa vermelhinha aqui, ó, base quadrangular. Veja que a base está em uma das faces de um cubo. Ele colocou a pirâmide dentro do cubo. Tá certo? A aresta do cubo, ó, é A. Então, para construir a pirâmide, o que foi que ele fez? Ele juntou, né, desse vértice até o centro do cubo. Ó. Uma aresta, duas arestas, três arestas, quatro arestas. É assim que é uma pirâmide, né? Tem uma base, nesse caso uma base quadrangular, sendo que esta base é uma das faces do cubo, e o vértice da pirâmide fica bem no centro do cubo. Se a aresta do cubo mede A, eu vou chamar a altura da base, ou seja, que vai do centro da face do cubo, que é a mesma coisa que o centro da base da pirâmide, até o vértice dela. Isso é a altura. A altura da pirâmide eu chamei de H. Ok? Pronto, é isso que a figura está aqui. Ó, centro do cubo. Centro do cubo. Beleza? Lembra, isso aqui é importante. A aresta do cubo, tá? A altura da pirâmide. Obviamente, do vértice até a outra face, teria outra pirâmide, né? Uma, duas, três. Como são 6 faces, eu terei 6 pirâmides aqui dentro. Tranquilo? E essa aqui no verdinho, eu trouxe essa informação do vídeo anterior. Nós sabemos que, só para fazer uma comparação no final, o volume do cone é a terça parte da área da base multiplicado pela altura dele. Tá certo? Esse é o volume do cone. Muito bem. Vamos continuar então. Nós estamos deduzindo o volume da pirâmide, tá? Veja só. Deixa eu sair daqui. É possível verificar que no cubo cabem 6 pirâmides. Claro, se são 6 faces, como a base da pirâmide corresponde a cada face, eu terei 6 pirâmides. Todos do mesmo tamanho, tá? Do jeitinho dessa vermelhinha. Cabe uma com a face aqui para frente da gente, outra para o fundo, outra para a parte de cima, outra para a lateral e outra para a parte lá de trás. Tá? Ora, então o volume de cada uma das pirâmides, já que cabem 6 dentro do cubo, é a sexta parte do volume desse cubo, concorda? Claro, se cabem 6 pirâmides dentro do cubo, o cubo é maior. Então o volume da pirâmide é menor. Quantas vezes menor? 6 vezes. Por quê? Porque cabem 6 pirâmides dentro do cubo. Só por isso. E foi o que ele escreveu. 6 vezes menor quer dizer 1/6. A sexta parte. 1/6. De quem? Do volume do cubo. V índice cubo, volume do cubo. Eu sei que o volume do cubo é A vezes A vezes A. É o produto de suas 3 arestas. Já vimos isso. A vezes A é A elevado a 3. Ou A ao cubo. Como é a sexta parte, dividido por 6. Então, isso aqui eu já sei. O volume do cubo é A elevado a 3 dividido por 6. Agora, veja bem. Como a medida da altura de cada pirâmide é a metade da medida da aresta do cubo, perfeitamente. Se a aresta do cubo cabem 2 alturas da pirâmide. A altura da pirâmide que fica para lá e a altura da pirâmide que fica para cá. Ou seja, uma aresta vale 2H. Foi o que ele disse. A aresta é igual a 2H. Vamos substituir isso nesta fórmula aqui. 1/6 do volume do cubo. 1/6 do volume do cubo. E aqui o livro cometeu um engano. Ó. Ele disse, é igual a ao quadrado vezes 2. Faltou ele colocar um Hzinho bem aqui, tá certo? Eu coloquei. No livro não tem, é para ter. Dividido por 6.
o que está dando problema, talvez vocês não compreendam, por que é que antes era a elevado a 3 e agora ficou a elevado a 2? Aí eu fiz aqui de azul para você compreender melhor. Olha só, isso aqui é igual, né? Não mexi. Esse a elevado a 3 eu separei em a elevado a 2 vezes a. Por quê? Porque o produto de potências de mesma base, eu repito a base e somos expoentes. Então, eu separei esse a elevado a 3, eu escrevi como sendo a elevado a 2 vezes a. Você vai já ver por que eu fiz isso. Né? Se eu voltar, se eu multiplicar a elevado a 2 por a, vai dar a elevado a 3. Tá certo? Então, a elevado a 3 é a mesma coisa que a elevado a 2 vezes a, sobre 6. Aqui eu repito, a elevado a 2, a elevado a 2, vezes o a. Mas quanto é que vale o a? Nós não já vimos que vale 2h? Pronto. Então, a aresta do cubo vale 2 vezes a altura da pirâmide. Pronto. No lugar de aresta do cubo, eu coloquei 2 vezes a altura da pirâmide, dividido por 6. Ora, mas quem é a ao quadrado? O quadrado é isso aqui, ó, a vezes a, ou seja, é a área da base do cubo, de acordo? Que é a mesma base da pirâmide. Tranquilo? Lembra que a base da pirâmide corresponde à face do cubo? Portanto, a vezes a, ou a vezes a, é simplesmente a área da base da pirâmide. Portanto, a índice B. 2h eu repeti, sobre 6. Aqui eu simplifiquei, né? Dividi em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2 dá 1h. 6 dividido por 2 dá 3. Tranquilo? Só uma maneira de eu simplificar essa fração. Portanto, a sexta parte do volume do cubo é a área da base dele, ou da pirâmide, multiplicado pela altura da pirâmide, dividido por 3. Tranquilo? Foi o que ele deduziu bem aqui, ó. Eu não fiz nada demais, eu só copiei, eu só deduzi o que ele tinha feito aqui, ó. Veja como isso aqui é igual a isso. Aí ele mudou, ó. Volume da pirâmide, e aqui tem volume, 1/6 do volume do cubo. Mas nós já vimos isso no começo, né? O volume da pirâmide é a sexta parte do volume do cubo. Então, substituir sexta parte do volume do cubo é substituir por volume da pirâmide. Claro, porque a pirâmide, cabem 6 pirâmides dentro do cubo. A índice B vezes H sobre 3, A índice B vezes H sobre 3. Essa forma de escrever pode ser igual a essa, né? Porque aqui tem o número 1 que ninguém escreve. Então, eu posso escrever isso assim, 1/3 de área da base vezes H. Também posso escrever desse jeito ou desse, tanto faz. Por que é que ele escreveu assim? E aqui é que eu quero que você faça a comparação. Olha lá. O volume da pirâmide, 1/3 da área da base vezes H, é a mesma coisa que o volume do cone. A forma de calcular é igual. Se for pirâmide ou se for cone, lembra? Aqui é o cone, né? Por isso que eu fiz questão de deixar aqui, ó. Volume do cone. Volume do cone. É quanto? 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 da área da base vezes a altura. Volume da pirâmide. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. É a mesma forma de calcular. A única diferença, no cone, a área da base é sempre um círculo. Então vai ser sempre PR2. Sempre aqui vai ser PR2. Na pirâmide, a área da base vai variar. Pode ser pirâmide de base quadrada, pode ser pirâmide de base retangular, triangular, pentagonal, ou seja, a base de uma pirâmide pode ser qualquer polígono. Tá bem, é isso que vai variar. Mas é sempre a área da base vezes a altura. Foi o que ele disse bem aqui, ó. O volume de uma pirâmide é igual a 1/3 do produto da área da base pela sua altura. 1/3 do produto da área da sua base pela sua altura. Ou seja, o volume da pirâmide é 1/3 do bloco retangular cujas bases são iguais à base da pirâmide. Claro, nesse caso específico, o bloco retangular é um cubo, né? Um cubo é um bloco retangular. Por quê?
Porque ele é composto por retângulo. Aí você vai dizer, não, é composto por quadrado. Mas, gente, quadrado é um retângulo, tá certo? Por que que é? O nome retângulo quer dizer ângulo reto. Quadrado tem ângulo reto? Tem. Então, quadrado é um retângulo. Ponto final. Só que é um retângulo especial. É um retângulo cujos lados são todos do mesmo tamanho. Mas não deixa de ser um retângulo. Tá bem? Então, é um bloco retangular cujas bases são iguais à base da pirâmide e cuja altura é a mesma da pirâmide. Tranquilo? Então, não tem como errar. Para calcular o volume de uma pirâmide, você multiplica a área da base dela pela sua altura e divide por 3. Só isso. Tranquilo? E é isso, gente. Com esse vídeo, então, a gente encerra a parte teórica dos volumes, tá? Então, a gente já sabe calcular volume de cubo, volume de prismas, de uma forma geral. O cubo é um prisma, tá? É um prisma especial. Volume de cilindro, volume de cone e volume de pirâmide. Lembre-se que para volume de cilindro e de pirâmide, nós temos que dividir por 3. Mas tudo é sempre a área da base pela altura. Não esquece disso. Volume é sempre a área da base multiplicado pela altura. Se for pirâmide ou se for cone, a gente divide a área desse produto, a área da base pela altura, a gente divide por 3. Tá bom? Próximo vídeo a gente entra com os exercícios. Até lá.